Beleza? Bem-vindo de volta. Já estamos aqui após um rápido café de volta com o doutor Cláudio Feitosa. Excelente entrevista primeiro. E vamos adentrar um pouquinho na legislação trabalhista NR1, doutor. Fica à vontade. Vamos lá. Primeiramente, Braga, nós temos um texto constitucional que garante que cabe a todos, né, o Estado, como também a todos, principalmente as estruturas empresariais, a obediência e o respeito à dignidade do trabalhador, né? Nós temos uma legislação trabalhista que é de 1943. Pode ser até considerada assim, uma legislação assim muito, alguns acham que é arcaica, mas a lei trabalhista, né, e eu vou voltar mais uma vez a citar o Desbarre do Meton, ele diz o seguinte: a lei trabalhista é uma lei, ela foi revolucionária, e ainda hoje ela tem o traço de revolucionário, tá certo? Por conta de que ela estabeleceu muitos direitos, né? Estabeleceu muitas regras, exatamente para que houvesse uma boa harmonia entre o capital e o trabalho. E a lei, ela, na realidade, é um decreto-lei, né? Que era a vertente anterior, que ela não existe mais no nosso ordenamento jurídico, na Constituição de 1988, não existe mais a figura do decreto-lei. Mas, como é uma lei antiga, ela é um decreto-lei antigo, uma norma antiga, ela foi recepcionada na forma de lei ordinária, pelo nossa Constituição Federal. E o que é que nós temos? Nós temos que em vários momentos, a reafirmação de que é, deve haver sempre o respeito do trabalhador, né, ao trabalhador, à dignidade do trabalhador. E uma das obrigações que nós temos, que está vendo, está muito em voga, é a questão do meio ambiente laboral. É o não é um meio ambiente, vamos dizer, natural, é o meio ambiente laboral. Quer dizer, é aquele ambiente que deve ser saudável, salubre, deve ser um ambiente que deve reinar uma harmonia entre os partícipes da relação de emprego, empregador e empregado, no sentido de é, é, que haja uma salubridade, né, dessa relação e principalmente que haja o resguardo da integridade física e psíquica do trabalhador. A ANR, né, antes disso, né, porque a ANR 01, a principal mudança que foi estabelecida para vigorar esse ano, só que por questão dos reclames do setor da sociedade, o governo federal prorrogou essa vigência para março de 2026, que são a inclusão dessas regras que buscam dar o respeito aos fatores psicossociais, que é do meio ambiente laboral, que é a questão de ter o empregador proporcionar ao empregado ambiente laboral sadio, para que ele possa executar seu labor sem que isso afete a sua integridade mental. Basicamente, as alterações foram essas. Mas eu vou falar o que é NR. NR é norma regulamentadora. O que é norma regulamentadora? A lei, a Constituição Federal, ela cria toda a estrutura do ordenamento jurídico, ela introduz o ordenamento jurídico. Ela cria e ela diz, olha, o Poder Legislativo vai criar leis que são de obediência obrigatória e tem as leis, tem a lei ordinária, tem a lei ordinária, a lei complementar e tem alguns casos de lei delegada. Mas assim, cada um tem seu nível de competência. Uma não é superior à outra. Cada um tem sua esfera de competência. Ok? E também tem a figura das medidas provisórias, que é uma coisa bem atípica, que foi criada pelo executivo, mas ela entra no mundo jurídico, já tem um efeito jurídico, como lei,
Só que para ela entrar no ordenamento jurídico, para ela ser mantida, porque a medida provisória ela é provisória, né? Ela só tem um prazo de validade. Para ela ser mantida, ela vai ter que ser chancelada pelo legislativo na forma de lei ordinária. Ele é chancelado na forma de lei ordinária. Mas alguns pontos a lei ela manda para o executivo regulamentar. E o que é QNR? É a norma regulamentadora do executivo em relação às matérias de saúde e segurança do trabalho que vem lá na CLT. E o que isso vai impactar, tanto para o empregador como para o empregado? Essas novas mudanças são normas mais restritas, mas se tem que seguir a risco. O que vem impactar? Quais são as mudanças mais severas que vai mudar na CLT? Tá certo. Primeiro é que a ANR, a NR01, pelo próprio número, é a primeira, né, que introduz toda a situação de regulamentação. Ela determina que as empresas tenham ordem de serviço, sejam organizadas por ordem de serviço individual para cada empregado, no qual estabelece quais são as regras, as atividades que eles vão executar, as regras de segurança do trabalho e o compromisso do que o empregado deva atender aqueles ditames. Como também existem outros aspectos dessa NR01 que são voltados exatamente para que haja vamos dizer, este ambiente de trabalho saudável. Mas a NR01, antigamente, ela só interagia, ou ela só tratava de aspectos físicos. A questão da salubridade do ambiente, tipo, é, local muito quente, passa a ser um local insalubre, local com ruído alto, quer dizer, a pessoa corre o risco de ter algum problema no ouvido, existe o risco da insalubridade pela possibilidade de desenvolver um problema auditivo. Eram questões que eram medidas por máquinas, tipo, o ruído é medido, existe uma máquina própria para medir o ruído, a temperatura, existe o termômetro, né, você identifica, existe aspectos voltados para a eletricidade, a presença de eletricidade, que aí você já vai para outro campo, que é da periculosidade, o risco de explosivos, que é o caso de quem trabalha em postos de gasolina ou em locais de distribuição de combustível, ou em alguns locais, tipo caldeiras, né? E existe também a questão da eletricidade, né? Eletricidade que eu citei, a questão de explosivo. Existem também aqueles fatores que envolvem radiação. Alguns casos de alguns ambientes de hospitais que envolvem hemodinâmica, que é a utilização de raios, né, de equipamentos radioativos, criam o que a gente chama de ambiente insalubre. Então, são coisas que são medidas. Agora, e aí a NR introduziu agora, a NR01, né, com essa alteração, ela introduziu a questão de medir uma coisa que não se palpa em máquina. Né? Radiação você palpa, a questão do explosivo você identifica, a questão do ruído você identifica, a questão do calor você identifica, do frio também você identifica, mas e a questão do ambiente psicossocial? Como é que você identifica? A jornada que não pode dizer, né? Ultrapassar a jornada tem que ser rigorosamente seguida. Né? Mas aí a jornada é só um aspecto. O que interessa é saber se o empregado, no decorrer do trabalho, não está sendo molestado na sua integridade moral. Tipo, não está havendo excesso, abuso. Existem limites. Por exemplo, o empregador não pode entrar na seara individual particular dele. A partir do momento que ele sai da estrutura patronal, ele tem o direito de desconexão. O empregador não pode ficar ligando para ele todo o tempo. Quer dizer, existe todas a vida social, né? Ele tem que ter, o empregado tem direito à vida social. Lá no artigo 5º da CLT, da Constituição Federal, desculpa, um dos direitos do trabalhador, né, de todos, é o lazer. Então, a pessoa tem direito à desconexão. Mas também a pessoa também, ela tem direito de ser bem tratada. O empregador não pode chegar e dizer o seguinte, seu burro. Teve casos assim, absurdos, assim, absurdo mesmo. Em bancos, por exemplo. Uma equipe de 10 pessoas, aí aquela pessoa que não tem uma performance no mês,
a pessoa, o empregador, aliás, o gerente do banco, botava um bonequinho de um burrinho e botava em cima da mesa. Uma exposição desastrosa. Eu não vou nem para o assédio sexual, porque isso daí é um abuso que não é admitido, tá certo? A gente vê, isso aí infelizmente, é uma realidade, mas o que eu estou falando é o seguinte, é que deve ter um ambiente de saúde, salubre para o empregado executar suas atividades, porque ele está lá para exercer um ofício, não é para ser ofendido, tá certo? Aí tem vários aspectos que envolve essa questão do assédio moral, né? Que fazem. E a importância desse tema é que as pessoas estão adoecendo. As pessoas começam a ficar denegridas na sua imagem, na sua internamente, no seu íntimo, e acabam tendo reflexo na sua vida pessoal. Como é que a pessoa tem direito ao lazer se a pessoa, no lazer, não tá, ela está conectada àquela agressão que ela teve? E aí desenvolve depressão, desenvolve vários temas. E um dos aspectos interessantes que eu queria mostrar para você é o seguinte, que a questão do assédio não é assédio só de cima para baixo, quer dizer, do superior para o inferior. Também existe o assédio que a gente chama colateral, que é lateral, que é pessoas que estão no mesmo lado, Nesse patamar, no né? mesmo patamar. Quando grupinhos de pessoas se unem e começam a tirar chacota, a fazer bullying com determinados empregados. Determinado. Um grupo de empregados faz chacota com relação a um empregado em especial. Ou e também pode haver um assédio do subordinado para com o chefe. Isso daí isso pode acontecer. E o que é que a INR diz? O empregador ele tem que criar estratégias dentro da empresa para buscar esse equilíbrio, evitar todo esse aparato de. E se ele não fizer, ele vai ser responsabilizado. O que é que ele tem que fazer? Ele tem que fazer reuniões periódicas, fazer treinamentos, tá certo? Reuniões periódicas para evitar. Ele tem que criar um canal de denúncia, anônima, inclusive. A própria lei diz que tem que criar canal de denúncia e que o empregador não só crie canal de denúncia, mas também que ele execute uma apuração dessa denúncia, tá certo? Para saber, para que haja, não fique somente naquela estrutura para inglês ver, que efetivamente seja visto e que ele adote as medidas, porque se ele não adotar e houver reclamação, o que é que vai acontecer? O empregador pode ser penalizado a pagar dano moral coletivo, dano existencial, pode ser obrigado a, algumas vezes, alguns casos de assédio, né? Cria dificuldades da pessoa que inutilizam a pessoa pro resto da vida. Aí o que acontece é o seguinte, a pessoa fica incapacitada, há casos extremos em que o empregador, em algumas ações já existe concretamente, o empregador é condenado a pagar uma espécie de aposentadoria, é, porque o estresse causado foi tão grande que causou aquele trauma, né? E a gente sabe disso. E é muito difícil. É uma seara que ainda vai dá muito o que falar, porque, como eu lhe disse, a obrigação só vai acontecer a partir de março de 2026. Já era para ter entrado em vigor em maio, prorrogado para março de 2026. Só que as empresas não estão preparadas. Todos os meus clientes eu alerto, tem que fazer a programação, é um treinamento periódico, anual, tem que ser repetido, tem que ficar vendo, vigilante. Aconteceu alguma coisa, houve um desentendimento, alguma coisa assim, tipo, é, uma situação ali entre dois empregados. Infelizmente, o empregador fica responsável. Eu já tive casos, por exemplo, que já me apareceu, de uma pessoa que era caolha, né, só tinha uma visão monocular, e trabalhava num grupo de empregados, e nesse mesmo local, no mesmo horário, uma pessoa, essa pessoa, apesar da dificuldade, ela se destacou. Ela trabalhou mais, produziu mais, ganhou prêmios. E o que aconteceu?
Os demais empregados começaram a caçoar dela, dizer que ela era certinha, que ela estava fazendo com que. Porque a partir do momento que você tem um empregado que se destaca e os outros não se destacam, o empregador vai começar a exigir, olha, vocês têm que ver o exemplo da colega, da pessoa que está aqui, né? Está aqui, está produzindo, e por que, que você não produz? Qual o esmero? Né? É esse detalhe. E aí nós estamos. Virou um caso de assédio horizontal, que ele chama lateral, né? Que não foi o empregador que quis, mas o empregador tem que intervir. Porque se não intervir e não tiver uma solução, a responsabilidade passa a ser dele. Então, tipo assim, teve esse tempo para ter essa adaptação, né, para entender rigor, foi prorrogado, né, mas os empresários já têm que ir se organizando para não ser surpreendido, né, para não deixando de cumprir algumas normas, né? Eu vou só esclarecer o seguinte: houve essa prorrogação só para fim de fiscalização. Ó, o Ministério do Trabalho, a estrutura do Ministério do Trabalho não pode fiscalizar sobre esse aspecto, não pode punir. Pode fiscalizar e alertar, mas não pode punir com multas administrativas por conta de violações que envolvam essa seara que eu expliquei, sobre a questão dos riscos psicossociais. Mas o judiciário há muito já condena a empresa quando casos dessa natureza já ocorrem. Na realidade, houve somente uma prorrogação para o início da fiscalização, mas a obrigação ela já existe. E a gente tem que alertar, as empresas têm que alertar, tem que ter canal de denúncia, tem que ter apuração, tem que buscar fazer com que o ambiente seja profissional. Agora, também o empregado também tem que ter a responsabilidade dele. Se o ambiente tem que ser profissional, que o empregador exige, deve aplicar, o empregado também tem a obrigação de ter, porque nós não podemos imaginar somente dever sem uma obrigação do outro lado. Tá certo? Eu acho que tem que saber, tem que evitar abuso. Há casos de abuso, eu dou exemplo bem claro. Teve uma pessoa que disse que entrou com ação na justiça dizendo que o empregador assediou ele porque disse que a pessoa estava ultrapassada. Aí o que acontece é o seguinte: a empregadora disse que não lembra desse episódio, foi negado. O que aconteceu? Durante a instrução do processo, eu demonstrei que essa pessoa, aí esse reclamante teve um problema, estava um problema psicológico, dizendo que era por isso. Aí eu demonstrei no processo que a loja que ela botou para a filha faliu. Estava sendo executada na justiça com 3 ações de cobrança pesada. O marido batia nela, o companheiro batia nela. Havia uma dificuldade, vamos dizer, de relacionamento. O cara, ela foi chamada na polícia. Uma vez, encontrei, foi chamada na polícia porque o cara parece que estava, o companheiro dela estava traficando droga, tinha um envolvimento com droga, consumo de droga. Foi chamado. Aí eu disse, ó, sou juiz. A vida dele é uma maravilha, mas na empresa é que ela adoece. Então, tem alguma coisa errada. Nesse caso, a gente teve sucesso na ação, mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que a gente pensa, obrigações, mas a gente tem que saber que a obrigação não é só da empresa. A obrigação também é do empregado. Do mesmo jeito que a gente tem que ver que a obrigação é do cidadão. Quando nós começamos nessa conversa, eu coloquei que cada um tem que saber o seu papel social. Não é eu, você, ela, qualquer um, tá certo? Tem capacidade, tem idade, não é uma pessoa incapaz, tem que saber seu papel social e tem que respeitar. Agora, infelizmente, nós estamos vivendo crise de valores, que muitas pessoas não respeitam, né? As pessoas levam assim um pouco na não levam as coisas a sério. Eu acho que esse é o problema do nosso país. Mas, tá certo? Eu não sei se eu me alonguei muito. Não, tá tranquilo, é muita informação, tipo assim, do nosso tempo, e o senhor brilhou tanto na primeira pauta como nessa, tipo assim, com muita experiência, com muita precisão. O programa Tarde só tem a agradecer, e o senhor tirou esse tempo da vida corrida com larga experiência, 35 anos dos tribunais aí, e somou muito com a gente. O programa Tarde, essa primeira pauta em dose dupla foi de muita precisão, com muita decência, com muita presteza, informação passada da melhor forma possível. E pensando nesse momento, a gente sempre pensa, deixa um legado de lembrança, espero que tenha te agrado uma foto.
Feita, Muito obrigado. projetado pela FG Papelaria, que sempre está conosco e brindando quem passa com a gente. Tá certo, eu vou aproveitar, é, abrir, né, esse mimo e agradeço a oportunidade. Eu acho que é interessante a gente conversar. A sociedade precisa. Ah, rapaz, olha. Cadê? Tem que depois tirar uma foto. Depois tem que tirar Vamos uma fazer a foto. foto. Mas, olha, muito obrigado, sucesso. Gostei a sua iniciativa. Você está sendo muito feliz na sua iniciativa, viu? Queria também aproveitar e agradecer a Sabrina, a Cibele, as nossas, aliás, as suas auxiliares, né? Que me ajudaram muito nessa apresentação e em toda essa estrutura. A produção sempre tem mais 4 pessoas que não pôde vir, está em outra dimensão, mas sempre estão dando esse apoio à distância para tudo isso acontecer. Pois parabéns e sucesso sempre. Tá Tá certo? ligado? Saúde, paz, do A resto para nós. trás. E quando quiser voltar, você já sabe o caminho, viu? Tá bom, obrigado.